O passador de slides, se alguém me ajuda, por favor. Aqui é ao vivo. Não se preocupem ali. Senão a gente bota o... Ah, tá ali o passador de slides. Bota o Pedro ali para passar os slides. Deu? Talvez uma das perguntas que mais tem ecoado no nosso coração, ou em qualquer pessoa nos últimos anos, foi o que o futuro nos reserva? Isso é algo impressionante porque a gente passou pelo Covid e nos perguntávamos, o que o futuro nos reserva? Será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu vou trabalhar remoto? Como é que vão ficar todas as coisas? Como é que fica a minha família? Como é que fica a saúde? E a gente sempre se depara com essas perguntas. Mas eu tive uma circunstância muito marcante nas últimas 4 semanas. Eu tive uma viagem de emergência feita para o Equador, porque meu pai foi internado com uma bactéria extremamente agressiva no coração e corria risco de vida. Ele já vinha passando 30 dias no hospital. Eu encontrei ali meu pai completamente deprimido, porque ele estava mais de 30 dias no hospital, só olhando uma parede branca. Ele estava muito magro, tinha pego algumas infecções hospitalares que não faziam parte do motivo pelo qual entrou. Encontrei minha mãe extremamente debilitada por ter que fazer turnos de 12 horas ficando no hospital, extremamente cansada. Minha irmã quase à beira de perder o emprego, justamente por ter que faltar e ficar com meu pai, e isso o que me obrigou a ir para o Equador ali, para cuidar do meu pai. Fiquei umas 15 dias ali sentado no hospital, fazendo turno de 16 horas ali. Mas eu fui falar com os médicos, porque minha pergunta é o que o futuro nos depara? O que o futuro nos reserva para minha mãe? O que o futuro reserva para mim, para o meu pai? E eu falava com os médicos, falei com o cardiologista, ele me disse, olha, o coração está nessa circunstância. Falei com o imunologista, ele disse, olha, essa bactéria é muito agressiva. E quanto mais eu perguntava para os médicos, mais eu percebia que eles sabiam muito das coisas. Mas ninguém conseguia me dizer qual ia ser o futuro, qual seria o que o futuro me deparava. E aí a minha grande pergunta foi, o que começou a acontecer nesse processo? Porque os médicos estavam preocupados, cada um com um órgão diferente. Mas ninguém preocupado com meu pai. Eu vi que meu pai cada vez se deprimia mais, não queria comer menos, não falava mais, e como ele tem Alzheimer, ele cada vez lembrava menos coisas, justamente por não exercitar o cérebro. E essa foi uma das experiências mais traumáticas que tive ali. E eu percebi que esses médicos estão cuidando dos órgãos, mas não do meu pai. E aí vem a segunda pergunta. Quando perdemos o propósito? Quando é que esses médicos perderam o propósito? Que o propósito é cuidar de pessoas e passaram a cuidar de órgãos. E eu disse assim, perdemos o propósito. Esses médicos, as pessoas que cuidam da vida, perderam o propósito, não estão entendendo o que está acontecendo. Meu pai está quase desaparecendo, mas eles estão preocupados com os órgãos. E me dei conta que talvez nós poderíamos fazer a mesma coisa. Talvez nós, como profissionais da área de UX, podemos nos focar em interfaces, nos focar em experiências e perder o propósito, que é o ser humano. E se a gente percebe na natureza, todos os animais, todas as espécies têm um propósito muito claro, muito bem definido. As abelhas têm um propósito bem claro e bem definido. Não existe uma abelha que acorda de manhã assim, não estou a fim de fazer mel. Acho que eu vou fazer chimia ou geleia de morango. Não, ela tem um propósito bem definido. As árvores têm um propósito bem definido. Os peixes, tudo na natureza tem um propósito bem definido e não precisa perguntar, eles sabem qual é o seu propósito. Mas a espécie humana não. A espécie humana me surpreende porque é a única espécie nesse planeta que consegue determinar qual é seu propósito, consegue escolher qual é seu propósito. Seu propósito pode ser fazer dinheiro. Seu propósito pode ser impactar a sociedade. Nós temos a capacidade de escolher o nosso propósito. E pior ainda, nós somos a única espécie que consegue viver nesse planeta sem cumprir seu propósito. Existem centenas de pessoas que estão vivendo, mas não cumprem seu propósito. Isso me surpreendeu, porque quando a gente começa a entender qual é o propósito do ser humano, o nosso propósito é criar futuros. Tudo que a gente faz cria um futuro. A raça humana, diferente de todas as espécies, tem essa possibilidade de tangibilizar o invisível. A gente sonha com alguma coisa e tangibiliza isso. Basicamente, todos nós somos designers. Sonhamos com alguma coisa e transformamos isso em algo concreto e real.
E por que eu estou falando isso aqui? Porque esse é o propósito nosso. Nós criamos futuros. Alguém um dia sonhou com um avião, com poder voar, e hoje voamos. Alguém um dia sonhou com se comunicar com alguém à distância, e hoje temos iPhone, temos várias formas de comunicação. Então, na verdade, o que nós fazemos como espécie? Nós criamos futuros. E lembrei, obviamente, da frase de Victor Hugo, que diz o seguinte, não há nada como um sonho para criar o futuro. Só que me surpreende que, justamente como seres humanos, a maioria de nós diz a mesma frase, o que o futuro nos reserva? Como se não tivéssemos nada a ver com o futuro, como se estivéssemos sentados esperando o que o futuro nos oferece. Mas somos nós que fomos criados e nascemos com o propósito de criar futuros. Somos nós, designers, que criamos o futuro. E, para minha surpresa, eu quero relatar uma situação muito interessante de Walt Disney. Ele sonhou com uma coisa, sonhou com a Disneyland. Um lugar onde as pessoas vivessem a magia, tivessem experiências incríveis. E ele comprou um terreno, quando ninguém acreditava nele, ele comprou um terreno, ele construiu aquilo ali. E no dia da inauguração, ele já tinha morrido. Alguns meses atrás ele tinha morrido. E a esposa dele estava ali. E um dos repórteres que chega naquele local diz assim, que pena que o Walt Disney morreu e não conseguiu ver o seu sonho realizado. E a esposa dele, muito sabiamente, diz, não, ao contrário. Porque ele viu isso realizado e que hoje nós temos isso aqui concretamente. Então, na verdade, o Disney construiu o futuro. Ele sonhou com alguma coisa e construiu isso. Mas parece que nós deixamos esse futuro na mão de algumas pessoas que nem sempre são muito boas. Que constroem futuros que só nos prejudicam. Constroem futuros que constroem bolhas. Constroem futuros que polarizam a sociedade. No momento que tu discorda de mim, tu é meu inimigo. Constroem futuros que terminam nos separando um dos outros. Porque nós, como designers de experiência, temos parado de pensar no futuro. Pensamos em interfaces, pensamos em produtos, pensamos em experiências, mas poucas vezes pensamos o que isso que eu estou criando vai trazer como consequência no futuro. E por isso eu falo de Future Design. O que é Future Design? É a área quando nós começamos a pensar como UX designers e incorporamos no nosso processo o pensamento, pelo menos. Isso vai trazer que consequências? Que novos hábitos isso vai gerar? Porque quando a gente criou o Instagram, o Facebook, o Twitter, ninguém pensou o que isso vai criar. E hoje temos gente completamente viciada no Instagram, que acorda e a primeira coisa antes de ver o marido é o Instagram. Por quê? Porque não se pensou no futuro. E a minha proposta hoje é incentivar vocês a pensar no futuro. Cada vez que criamos alguma coisa, pensar no futuro. Nós temos vários níveis de experiência. Os primeiros 3, que a gente chama aqui de experiências corriqueiras, que são as que a gente faz todo dia, tipo escovar os dentes, nem pensamos nelas. As experiências conscientes, que é aquelas que precisamos exercer um pouco de raciocínio, tipo Uber, usar Uber, porque eu preciso pensar a localização, onde é que eu aperto. E experiências memoráveis, que são onde a gente, como designer, começa a incluir a emoção ali dentro. Entendamos, talvez, a Disney, um lugar onde pensa assim, meu Deus, que maravilha, essa experiência envolveu a parte emocional, um filme da Pixar, alguma coisa. Esses são os primeiros 3 níveis de experiência. E eu acho que aí nós temos um ponto de inflexão, um momento onde nós temos que transcender esses 3 níveis e começar a pensar no futuro. Começar a incorporar novas experiências que nos façam, como designer, pensar o que isso vai trazer como consequência. Para chegar nos próximos 2 níveis, que são quais? O primeiro, experiências significativas. Quando a pessoa passa por uma experiência que traz alguma descoberta, algum insight, ela diz, isso é significativo para a minha vida. E naquele momento eu começo a construir um futuro, porque ela descobriu alguma coisa que pode mudar seu caminho. Tipo a UX Conf BR. A UX Conf BR começa já nesse lugar. Por quê? Porque o que a gente está falando aqui nos traz insights que vão moldar nosso futuro como profissionais. E o último nível são as experiências transformadoras. São aquelas tão marcantes que nós saímos dali completamente mudados, completamente transformados. Pode ser de qualquer tipo. Normalmente nós não pensamos nisso como UX designers. E meu desafio aqui é que a gente passe a pensar como é que eu incorporo descobertas e mudanças nas experiências. É interessante ver que esse livro, por exemplo, eu comprei um dos livros que eu mais gostei nos últimos meses que eu comprei, chamado Event Design, um livro específico para criar eventos. E aí temos os 2 designers, que é o Frazen e o Jensen. Os 2 criaram um canvas para eventos. E aqui está o exemplo do canvas para eventos. Só que o que me surpreendeu é que esses 2
considerados hoje as referências em criação de eventos, incorporaram 2 elementos no Canvas que a maioria de nós não pensa. O primeiro deles, qual é o comportamento quando a pessoa chega no evento? E qual é o comportamento que ela tem quando ela sai no evento? Ou seja, eles incorporaram Future Design. Eu penso como é que a pessoa entra e eu quero que ao longo do evento ela saia diferente. Estou pensando que o evento é uma experiência transformadora. Isso muda absolutamente tudo. Quando nós colocamos mapa de empatia, nós não pensamos muito no comportamento que entra e qual é o comportamento que sai. Estamos preocupados só com o que entra, mas precisamos pensar no futuro. Em 2019, eu tive um desafio imposto a mim mesmo, de forma pessoal. Eu resolvi entrevistar uma pessoa diferente todo dia. Sentou do meu lado, vai uma entrevista. Eu ia ganhar várias coisas com isso. Primeiro, ia perder mais a timidez. Segundo, ia conseguir cada vez ficar melhor como um pesquisador, fazer perguntas mais habilidosas. E terceiro, eu percebi que eu precisava, como designer, como UX designer, entender que as pessoas de 2019 eram completamente diferentes de 2015, 2016. E eu precisava entender de pessoas para poder criar futuros. E entrevistei centenas de pessoas, assim, pessoas de baixa renda, pessoas que não tinham nem com o que comer, entrevistei mendigos, entrevistei pessoas que trabalharam com ações, e foi riquíssima a experiência. Quem quiser pode ver todas essas entrevistas, estão ali no meu Instagram. Mas o que me surpreendeu, para já ir terminando, que tenho poucos segundos, é que um dos insights foi que as pessoas estão desesperadas por 2 coisas. Toda vez que eu perguntava no final da entrevista quais eram as coisas que ele sonhava mais, sempre saíam 2 coisas bem marcantes. A primeira delas era, estou preocupado com o futuro, o que o futuro me depara? E a segunda, por que eu existo? Qual é meu propósito? E aí eu percebi que, na verdade, o ser humano que vive hoje está preocupado com as 2 coisas. O que o futuro me reserva e qual é meu propósito? E justamente por viver sem esse propósito e por deixar o futuro na mão de outra pessoa, é que ele fica completamente perdido. E é aí que nós entramos. Como UX designers, nós devemos dar o exemplo. Nós conseguimos que as empresas que pensavam só em negócios passassem a pensar no usuário. Coisa que ninguém queria dizer, não, isso vai me dar trabalho, isso vai custar, não quero que ninguém pense no usuário. Nós conseguimos convencer CEOs, executivos, e hoje existe a área de UX por causa disso, porque nós fomos capazes de mudar o rumo corporativo. E se a gente começar agora a fazer com que os empresários, diretores, CEOs comecem a pensar quais são as consequências do que a gente está criando? Qual é o futuro que como empresa estamos criando? E como estamos cooperando para o propósito das pessoas? Tem esse livro muito interessante, Create the Future, que eu recomendo também para quem quiser ler. E tem uma frase muito significativa que diz, se queremos que aconteçam mudanças e inspirar as pessoas a agir, devemos começar acendendo um sentido de urgência e propósito. E aí está meu desafio para você que está nos assistindo. Existe uma urgência que para você, como UX designer, entenda que seu propósito é criar futuros. Você deve ser um future designer. Muito obrigado a todos pela paciência.